De volta para falar sobre o signo de Câncer para vocês. Eu sei que eu estou um pouco atrasada, mas a gente chega lá. Para isso, a gente está usando o livro O Evangelho nas Estrelas, de J.A. 6, no qual ele faz uma comparação entre a constelação, né, dos signos, que nesse caso é de Câncer, com o Evangelho, com os signos do zodíaco e os mitos. Bom, hoje a gente vai falar sobre Câncer. Ele começa essa parte com a bênção da possessão. Ele diz assim: esteja certo de que o abandonarei e farei seus descendentes tão numerosos. Desculpem, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Isso está em Gênesis 22, capítulo 22, versículo 17. Bom, e ele continua dizendo assim: isto faz parte do juramento que Deus fez a Abraão após o teste de sua fé na oferta do seu filho Isaque. E diz também: isto aplicado em parte à semente natural do patriarca crente, mas, entretanto, mais especialmente a Cristo e à multitudinária semente de fé, que também são a semente de Abraão, que também é a semente de Abraão. Isso fica claro nos escritos de São Paulo, que nos diz assim, nessa parte dos Gálatas da Bíblia, terceiro capítulo, versículo 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz assim, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Bom, e depois ele diz: e se sois Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso está também em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Portanto, não forçamos ou aplicamos mal o texto quando entendemos de Cristo e da Igreja e dizemos que a estes a promessa divina é multiplicá-los como as estrelas do céu e as areias da orla marítima e dar-lhes a vitória e sucesso para tomar o portão dos seus inimigos, para tomar, as cidades, dos inimigos e possuir o mesmo para sempre, e possuir a cidade para sempre. É o cumprimento final desta promessa que encontramos simbolizado nas estrelas pelo signo de Câncer e pelas constelações que formam seus decanatos. O signo de Câncer. Em nossos planisférios, temos aqui a imagem de um caranguejo gigante. É o mesmo no Parsi, no hindu e no chinês zodíacos. E, portanto, é suposto ter sido o mesmo nas representações caldeias e na original. Mas, na esfera egípcia, a figura é o escaravelho, o besouro sagrado, que alguns consideram como sendo a figura original. Isto é difícil decidir qual que é a mais antiga, mas qualquer uma serve para bem expressar o significado que claramente atribui a este signo. O caranguejo é um animal nascido da água, como é a igreja, e nascida da água e do espírito. Suas fileiras de patas dianteiras, tem lados opostos, dão a ideia de um movimento multitudinário e numerosos membros, Como a promessa aqui é com respeito da igreja e como é significado no sinal dos peixes, que é o símbolo especial da igreja. Com o progresso e o desenvolvimento e crescimento do caranguejo, ele passa por mudanças importantes. A mais marcante delas é o lançamento periódico de suas velhas conchas, da carcaça, e a aceitação de novas. Na sua vida anterior, essas mudanças envolvem alterações em toda a forma do animal, E assim, a igreja, no processo do seu desenvolvimento terreno e crescimento, passa de dispensação em dispensação, e cada santo individualmente primeiro descarta o velho com suas obras e se veste do novo homem,
que é renovado segundo a imagem daquele que o criou, e então dispensa o corpo desta morte, a fim de sermos revestidos de nossa casa, que é o céu, para que a mortalidade seja engolida pela vida. E essas várias mudanças gerais e pessoais, inteiramente concluídas com o tempo, a Igreja vem ocupar o lugar indicado por este signo. O caranguejo, né, também está armado com 2 mãos ou garras poderosas, pelas quais agarra com força maravilhosa e com segurança retém o que for preciso. E assim é com o povo de Deus, tendo como Maria, que foi escolhida a parte boa, né? Ou como patriarcas. Eles abraçaram as promessas, ou como os apóstolos, eles mantiveram a esperança que nos foi proposta. Eles entram na posse da herança incorruptível e celestial e retêm-na com um aperto de mão firme e forte, que não deve ser desfeito. O escaravelho. E o mesmo ocorre com os escaravelhos. Esta é uma criatura cuja carreira, né, mostra muito marcada e significativa transformações. O primeiro período de sua existência é passado em uma morada escura, sombria e subterrânea, onde seus sentidos são frágeis e seus poderes estão circunscritos, limitados, né? Não estão embelezados por vistas agradáveis, frequentemente aterrorizados por vozes ininteligíveis do sol no mundo acima, compelido a comer e viver em meio à sujeira e sem nenhum emprego mais digno do que crescer e esperar por mudanças futuras. E assim é com a igreja terrena e com os filhos de Deus na vida presente, com tudo o que pode ser dito de nós aqui. Somos os escravos da labuta e do sofrimento, cheios de escuridão, de dúvida, incerteza, carregados com cuidados humilhantes, o esporte de acidentes recorrentes que não podemos explicar, empurrados e apertados, lotados por outros por outros não melhor situação do que nós mesmos, meros incapazes, meros de nós, de incapacidades e problemas como larvas terrestres e alimentadas com terra, embora trazendo em nós mesmos os germes e começos de eventual glória e bem-aventurança. Bom, tendo prolongado o tempo atribuído à sua primeira condição, o escaravelho é a seguir transformado em outra completamente diferente. A mão da natureza agora o envolve em uma crisálida. A atividade cessa. Alimentos não podem ser mais ingeridos. As avenidas dos sentidos estão fechadas. As funções da vida são colocadas em suspenso, embora logo se abram para outra forma de existência. E assim nossa vida terrena termina na morte e passa para a condição de múmia, aquele meio peculiar estágio em que o nosso ser interior ainda vive, mas em quiescência e repouso. E as escrituras chamam de sono, que não cuidados ou desejos invadem, e no qual o corpo embalsamado aguarda o chamado da ressurreição para reaparecer com novos poderes aumentados. E quando este período de iniciação pacífica é concluído, a criatura volta, de repente, se separa de sua crisálida e rompe em uma exaltação de ser para sempre, que deixou para trás, né, todos os vestígios das condições baixas em que sua vida anterior foi terminada. E o que dolorosa e sombriamente rastejou na terra e na escuridão, agora espanta a poeira, toma as asas como um pássaro, voa largamente ao sol brilhante para onde quer que queira e torna-se um habitante no ar, né, com as liberdades de um céu livre. Cheio agora de afetos amorosos e sagacidade maravilhosa, ele constrói uma casa para seu tesouro e o mantém firme enquanto o desenrola com devoção incansável para o vasto desconhecido. E assim, de forma como a múmia dos santos adormecidos, haverá uma explosão repentina, quando os corpos terrestres serão suplantados por corpos celestes.
E o que era terreno torna-se celestial. O que era corruptível se veste de incorrupção. E o que era ignóbil torna-se glorioso. E o que era natural assume todos os atributos e capacidades de ser espiritual emancipado para subir com asas como águias e desfrutar da luz do amor, da liberdade do céu, de forma alguma inferior aos anjos. E assim, com o objetivo de sermos alcançados, né, e o tesouro de nossos corações em mãos, a promessa é que o manteremos seguro em todo o mundo. Quase não havia na terra uma criatura de que os antigos egípcios tanto gostassem quanto este escaravelho. As pedras de seus anéis de dedo e travas de sapatos, os selos de seus sacerdotes e nobres, os ornamentos e amuletos usados em seus corpos, os tokens de suas guildas e ordens, os memoriais de seus casamentos e a última marca colocada sobre múmias de seus mortos foram moldados na forma de escaravelhos. Os homens se perguntaram por que isso foi e falhou o gosto das pessoas tão apegadas a um inseto imundo. Certamente não foi por causa de sua beleza, nem por causa de qualquer grande serviço prestado por ela ou ao seu país ou às suas colheitas. Mas era a figura em seu zodíaco, o signo de ser perfeito, o progresso do qual das trevas à luz, da morte à ressurreição, da deficiência terrena para a glória celestial, desde as vicissitudes do tempo até a posse segura dos tesouros da eternidade. Eles podiam ver o traço neste besouro em quase todas as etapas ao longo de toda a sua terra, e com o qual as tradições primitivas haviam ensinado eles para conectar as esperanças mais preciosas do homem. Isso explica o mistério e conta a história, e nos ajuda muito na identificação do significado que os patriarcas primitivos compreenderam e pretendiam expressar neste 11º sinal da série zodiacal. E aí ele fala sobre outro personagem, que é Praesepe, que fala o seguinte: no centro desta constelação existe um dos aglomerados nebulosos mais brilhantes do céu estrelado e suficientemente luminoso para ser visto rapidamente a olho nu. Parece o núcleo de um grande cometa, muitas vezes foi levado para um. É composta de uma infinidade de pequenas estrelas e é frequentemente designada na astronomia moderna como a colmeia. Os antigos chamavam de Praesepe, que, em seus elementos árabe-hebraico, significa multidão. Prole, o jovem, a semente inumerável. A própria ideia do texto. Os latinos entendiam por ela a manjedoura da qual os asnos eram alimentados, o estábulo, o curral, portanto uma casa de entretenimento, o lugar em que os viajantes se reuniam para refresco e descanso. A mesma ideia é expressa por Moisés em relação a Issacar, a quem os judeus se referiam este sinal, onde ele fala de Issacar como sendo reunido em tendas, chamado a montanha, oferecendo sacrifícios de retidão e sugando a abundância do mar e todos os tesouros contidos de suas areias. Dentro da bênção de Jacó, de seus filhos, temos alusões correspondentes e ainda outras identificações com os detalhes neste sinal, neste signo. Em muitas das referências clássicas do zodíaco, as figuras aqui são dois asnos, particularmente representadas por duas estrelas, uma ao norte e outra ao sul, de Praesepe. E então Jacó profetizou sobre a vida de Siló, que ele será o ajuntamento do povo e que, tendo lavado suas vestes no sangue das uvas, como quando ele pisa no lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, e tendo realizado a sua destruição de seus inimigos, como quando ele cavalga no cavalo branco para destruir todos os poderes hostis. Ele diz, ele amarrará seu potro à videira e o potro de seu asno à videira escolhida. O próprio Issacar é comparado ao grande e forte asno que reclina entre as duas dobras ou lugares de descanso, visto que o resto é bom e a terra é agradável, mesmo aquilo para que foi disposto a curvar seus ombros ao fardo, servir e pagar tributo para possuir. As escrituras, portanto, não apenas nos dão as imagens encontradas neste signo, mas conectam o próprio signo que foi atribuído a Issacar com os resultados finais das realizações da prometida semente da mulher,
com o resto que permanece para o povo de Deus, com a reunião final da semente numerosa da fé, com a entrada pacífica e segura da igreja sobre a herança incorruptível e imaculada, que não desaparece, afastada, reservada no céu para aqueles que são mantidos pelo poder de Deus através da fé para a salvação, pronta para ser revelada na última vez. Isso está em Pedro. Os mitos. Os mitos relativos a este signo são tênues e fracos, mas o que é dado está amplamente em conformidade com o que as escrituras registram em conexão com ele. Os 2 asnos que os gregos aceitaram como as figuras de Câncer, eles explicaram ser os animais pelos quais Júpiter foi auxiliado em sua vitória sobre os gigantes, mas em repouso agora ao lado do celestial berço. Assim, eles se identificariam admiravelmente com os cavalos brancos, nos quais Cristo e seus exércitos celestiais cavalgavam quando, na verdade, quando eles saíram para a destruição das bestas, reis e exércitos que fizeram a guerra ao Cordeiro. Eles parecem, na verdade, para defender o mesmo, mas agora descansando na glória imortal após a vitória. Outros mitos associam este caranguejo à famosa competição de Hércules com o terrível monstro de Lernaeum e afirmam que este era o animal do mar que a inveja de Juno pelo herói fez com que lhe mordesse o pé, mas que, sendo rapidamente despachado, foi recompensado por ser colocado entre as constelações celestiais. Hércules era o símbolo da semente da mulher como o libertador, sofredor e trabalhador, o grande vencedor e assassino dos poderes do mal, que por amor ao seu povo, suportou a picada e hematomas de seu calcanhar. Ainda por todas as dores que causaram a ele leva-os finalmente ao desfrute do descanso eterno e da glória, tendo matado sua inimizade por meio de sua cruz. Os nomes. Os egípcios chamavam esse signo de claria, as dobras, os lugares de descanso. Nós o chamamos de Câncer, e que em vocabulários posteriores significa o caranguejo, mas que em suas raízes noéticas explica o que devemos ver neste caranguejo. Can significa o viajante, lugar de descanso, e quer ou ser significa abraçado, rodeado, mantido como se por braços circundantes. Então, Câncer significa descanso assegurado, objeto de desejo, por fim alcançado, circunscrito, possuído e mantido inalienavelmente. Daí também a estrela principal neste signo é denominada Acubens, o abrigo, o lugar de retiro, o bom descanso. Daí também outros nomes neste signo, Malaf e Al-Himarem, significa milhares reunidos, os cabritos ou cordeiros, enquanto o siríaco por um nome que significa segurar, possuir, reter. É o sinal do descanso eterno dos santos, no qual a cabeça da serpente está sob os seus pés, como sob os pés deste caranguejo.